Bom dia, amigos. Bom dia a todos aqueles, que nos acompanham nesses estudos, nessas leituras, nessas reflexões dessa playlist Vinha de Luz, nas mensagens trazidas pelo nobre espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier, em que nos ofertam um manancial de conhecimento e de grandes reflexões à nossa disposição. Precisamos, da nossa boa vontade, encontrarmos diante do nosso tempo, muitas vezes tão agitado, priorizar um tempo necessário para a nossa saúde espiritual. Um tempo necessário para aquietarmos e nos elevarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, pedindo a Jesus muita sabedoria, muita resignação, que nos possibilite, Senhor, sempre agradecer a Deus a cada oportunidade que a vida nos oferta como forma de colocar em prática os seus ensinamentos, querido Mestre. Que os nossos mentores e guias espirituais possam estar sempre próximos a nós, mas sabemos que somos nós que precisamos abrir a nossa porta mental, espiritual, para que eles adentrem. Dessa maneira, então, hoje estaremos lendo a mensagem do livro número 34, que tem como título Não Basta Ver. Emmanuel nos traz aqui para reflexão o versículo 43 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que assim nos diz: E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Raros procuram Cristo à luz meridiana, e de quantos lhes recebem os dons, raríssimos são os que lhes seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-os, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos, entretanto, para ver e glorificar o Senhor. É indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Emmanuel nos traz aqui para reflexão a questão ocorrida
com o cego de Jericó. E a gente pergunta, né? A gente também, muitas vezes nos colocamos nessa posição de cegueira, da doença, aqui da cegueira, ele querendo, né, passar a enxergar. Então Emmanuel vai tratar dos enfermos, a diferença dos enfermos. O enfermo de boa vontade, porque às vezes é o enfermo de má vontade. Enfermo de má vontade é aquele que você fala assim para ele: fulano, busca o médico tal, procura. Não, já sei que não vai funcionar. Ah, tenta fazer isso. Não, já sei que isso comigo não dá certo. Então ele é um enfermo de má vontade. Ele já começa ali o processo dele, já com a má vontade que nada vai funcionar, que medicação, nada dá certo para ele. Então ele já tem uma má vontade, né? Já iniciando o tratamento dele de uma forma ruim, porque na realidade ele ainda não percebeu que não está se abrindo ao tratamento. Então a gente precisa muitas vezes, o que ele está nos convidando aqui, é nos abrir para o tratamento com Jesus. Então, ele está nos contando, o cego de Jericó é o enfermo de boa vontade, é aquele que primeiro procurou o mestre diante de todo mundo, procurou a cura e glorificou a Deus. Quando ele procura, né, glorificar a Deus, agradecer, nós nos perguntamos: quantos foram agraciados por essas bênçãos divinas e agradecem? Nós já nos demos conta de um dia, só um dia, das bênçãos invisíveis que nos chegam do amor de Deus, que nem temos noção do que nós fomos livrados? A gente não para pensar. A gente só para jogar luz e tentar e aumentar um problema bem simplesinho, mas a gente não se dá conta de quanto nós fomos beneficiados. Quando o povo viu aquele cego agradecendo e glorificando, o que aconteceu? Reforçou a confiança de todos em Deus. Ele confirma aquele momento. Muitos ali foram beneficiados e foram embora, mas ele não, ele confirma aquela gratidão e a fidelidade ao Pai. Então, muitos doentes chegam reclamando ali, na realidade, exigindo a cura. Na casa espírita, nós temos ali os passes, não é? Nós sabemos os quantos que buscam a casa espírita com suas dores físicas mesmo, com as suas dores morais, mas se colocam na posição ali de exigir mentalmente. Eles exigem. Eles não param, muitas vezes, a criatura, quando inicia o processo da dor, não para perceber que quem precisa estar curado é o espírito. As dores são consequências dos nossos comportamentos. O corpo está expelindo aquilo que não condiz mais, que se encontra no nosso corpo perispiritual. Então, que pudéssemos falar assim: o Senhor, primeiro cure minha alma, cure meu espírito, cure o meu ser imortal, que sou eu. Isso aqui é uma vestimenta física que vai ficar. Então, enquanto eu não entender que é como se fosse, né, saídas de problemas que eu trago no meu espírito imortal, eu vou continuar naquele processo que a gente até brinca, né, enxugando gelo. É só um paliativo, porque eu não paro para pensar que tipo de comportamento, de pensamento eu venho usando, que Jesus me ensinou a usar para me curar a minha dificuldade, a cegueira, a minha paralisia, a minha mão lá. Cada momento Jesus ensinou. Mas na realidade, Jesus, quando curava, né, ele sabia qual deles já tinha condições de ser libertado, que é uma libertação. Enquanto a dor funciona ali, funciona como mestre, fazendo a pessoa parar pelo menos para pensar.
que está acontecendo. Primeiro ela busca no corpo físico soluções, até que ela para ver dentro dela. Que tipo de emoção ela vem agasalhando, comportamento, de pensamento, do verbo, da fala, para estar naquela condição. Será que ela está cristalizando muita mágoa? Será que ela está tendo muita raiva? Todas essas emoções, podem acreditar, atingem o nosso corpo físico. Cada um desses órgãos, de forma diferente. Então, Emmanuel ainda diz mais: raros são que procuram Jesus à luz meridiana. Muitos vão buscar escondido. A gente não lembra lá do doutor da lei, né? Foi buscar Jesus para fazer, Nicodemo foi fazer a pergunta já de noite, para que ninguém visse. Muitos vão à casa espírita escondidos. Muitos buscam Jesus escondidos, porque se sentem envergonhados de buscar a fé. É interessante, né? Como que nos falta realmente evangelho, quanto nos falta vivenciar individualmente a emoção na vida da presença do Cristo. Porque depois que descobrimos a presença de Jesus, que não pode ser escrita, que não pode ser desenhada, que não pode ser imposta, cada um que vai vivenciar essa experiência com o Mestre, nunca mais iremos nos afastar dele. Nunca mais. E ele fala aqui: e são raros que recebem esses dons que lhe seguem os passos no mundo. Tem a história dos 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? Será que somos um deles? Daqueles que não voltaram ou do que voltaram para agradecer? Um apenas voltou. E aí ele fala aqui: a ausência da legítima glorificação a Deus, né? Essa ausência de glorificar a Deus é que vai nos dar a incompletude da cura, seja qual for no primeiro contato com a fé. São aquelas pessoas que não conseguiram perceber que tudo procede de Deus. Tudo vem de Deus. Aí a criatura falou: eu consegui isso graças ao meu esforço. Sem dúvida nenhuma. Foi ao seu esforço, a sua boa vontade. Mas nada chega que não proceda de Deus, com a vontade do Pai. Quantas vezes naquele momento a presença do amigo espiritual ali inspirando a ter um bom comportamento, ter uma boa resposta, ter discernimento. Como é importante. Aí esquece de agradecer a Deus? A tudo precisamos dar graças ao Pai. Bendito, meu Pai, em todos os momentos da minha vida. Isso é reconhecer, saber reconhecer, cada um de nós, que nós somos completamente incapazes de modificar, como Jesus nos ensinou, 1 milímetro da nossa estrutura física, nossa estatura do corpo físico. É quando a gente começa a observar o universo, a gente olha e fala assim: meu Deus, olha que harmonia. Olho para o meu corpo, que harmonia, que funcionamento. Eu não consigo reparar a presença de Deus, dos seus mensageiros espirituais. Quantas vezes, secando as nossas lágrimas, nos impulsionando para acordar, para parar, para refletir. Precisamos dessa glorificação. O outro que repara em nós, quando a gente fala: olha, eu fiz a minha parte, eu tive boa vontade de fazer o melhor que eu podia, mas eu sabia que não era suficiente. Se não fosse da vontade de Deus,
isso não ocorreria. Pequeno percentual contra todo o restante é de Deus. Eu agradeço ao Pai. E o outro que nos vê tendo esse tipo de comportamento de fidelidade e reforçando e reafirmando a nossa fidelidade com Cristo, o que acontece com o outro? Ele passa a ter esse mesmo comportamento. Ele passa a se alegrar junto. Já reparou quanto que nós influenciamos os outros? Então, ele fala que aquele que recebe o favor e agradece vendo a luz, e seguindo será redimido. Então não basta ver simplesmente só o ato de enxergar. Quando você só se circunscreve à visão, você é um bom narrador. Olha, eu estou vendo isso, X% de pessoas que passaram por aí, eu começo a ser narrador estatístico, mas para ver e glorificar o Senhor, é preciso marchar junto com Jesus, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. É o testemunho de cada dia. Então é diferente. O que nós estamos fazendo com as nossas aflições? Como é que nós estamos colocando para Jesus? Que tipo de aflito nós somos? Que tipo de doente nós representamos aqui na Terra? Essa mensagem, essa passagem de Lucas, ela é tão bonita que eu vou continuar só um trechinho. É na hora, né? Ele conta aqui, lá é perto de Jericó, por isso que é chamado cego de Jericó. Ele estava sentadinho ali, né? E viu, ele estava só mendigando e viu passar aquela multidão de pessoas que estavam seguindo Jesus e perguntou: o que é isso? E aí falaram: é Jesus o Nazareno que está passando. Então ele começou a clamar, né? Ele começou a aumentar a voz dele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos que estavam passando repreenderam ele. Que se cala, né? Aí mesmo é que ele clamava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se calou. Olha que as pessoas mandavam ele se calar quando ele pediu ajuda a Jesus. Jesus veio para quem? Para os doentes. E aí Jesus parou, pediu que trouxessem ele, e chegando ele, Jesus perguntou para ele, o cego: que queres que te faça? Foi por isso que nós colocamos aqui esse pedaço. Que queres que te faça? Se Jesus chegasse no momento da nossa dor, do nosso sofrimento, nos perguntasse: que queres que te faça? O que nós responderíamos? Eu sempre penso isso. Que queres que te faça? E ele, né, o cego, disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu também falaria, Senhor, que eu aprenda a ver, que eu veja, que eu tenha sabedoria, que eu tenha discernimento, Senhor. Que a minha visão espiritual se abra, para que cesse as minhas trevas interiores, para que entre muita luz. E desejo assim, ao final desse estudo, para que todos nós possamos realmente aprender a enxergar Deus em cada instante das nossas vidas. Muita paz, muita harmonia e muita luz interior para todos nós. Graças a Deus.